Boa tarde a todos e todas. Bom, dando continuidade aos trabalhos do Entre Além Muros, nós iniciaremos agora a nossa primeira mesa redonda, a qual será mediada por mim, Diego Nunes, e pela Thalita Rossetti, ambos doutorandos em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio. Nossa primeira mesa redonda leva por título Implicações Jurídicas a partir das reconfigurações internacionais em virtude da pandemia, e contará com a participação das doutoras Maiara de Oliveira Nogueira e Paula Moura Francisconi. Na programação do evento, essa mesa contaria também com a presença do Dr. Gustavo Giudicelli, porém o mesmo teve problemas de ordem familiar e infelizmente não poderá se juntar a nós nessa tarde. Bem, um pouco sobre as nossas apresentadoras. Maiara de Oliveira Nogueira possui pós-doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Espírito Santo, é doutora em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio e mestre em Estudos Linguísticos também pela Federal do Espírito Santo, a UFES. É presidente de Direitos Sociais da OAB do Espírito Santo, editora-gerente da revista Contextos Linguísticos, atua como advogada na área trabalhista, previdenciária e civil. Sua pesquisa se desenvolve nas áreas de análise do discurso, sociolinguística internacional, linguística aplicada das profissões, identidade, narrativa, direito do trabalho e direito processual do trabalho, direitos sociais e direitos humanos. A doutora Paula Moura Francisconi é professora da PUC-Rio e professora convidada da CEPED-UERJ, doutora e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e Direito pela Universidade Cândido Mendes. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado e Direito Civil. Atua como diretora financeira do IBIOS e é membro da comissão da OAB-RJ de Direito Civil e de Órfãos e Sucessões. Aproveito para lembrar que cada palestrante terá 30 minutos de fala nessa reorganização e, ao final de todas as falas, teremos mais 20 minutos para a discussão das perguntas propostas pelos ouvintes e participantes, os quais podem enviar as perguntas através do chat. A Thalita estará acompanhando o chat para registro dessas perguntas e também nos auxiliará na contagem do tempo. Faltando 5 minutos para a finalização de cada apresentação, ela fará a gentileza de nos avisar. Lembro ainda de que aos ouvintes, que não precisam se preocupar com os certificados, pois os mesmos serão confeccionados com base nas informações de preenchimento das inscrições, então não será necessário enviar o nome completo no chat. Desta forma, gostaria de convidar a doutora Maiara de Oliveira Nogueira para iniciar sua fala. Obrigado. Obrigada, Diego, pela apresentação. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se dá certo, porque eu acho que eu nunca fiz isso. Tá aparecendo para todo mundo? Bem, gente, boa tarde a todos. Deixa eu colocar um cronômetro aqui para eu ir me guiando. Só um segundo. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao Diego pela gentileza da apresentação. Meu nome é Maiara, eu sou pesquisadora na área de letras e também sou advogada. Acho esse um evento muito interessante porque ele realmente extrapola os limites estritamente da academia, Pelo que já cumprimento a professora Graça, Thalita e Renata, e estar falando como uma representante da ordem é bem diferente de falar como uma acadêmica, e por isso a minha fala hoje é muito mais uma fala informativa e menos uma fala técnica. Técnica não, menos uma fala academicista, A minha fala hoje se intitula Educação em Tempo Remoto provocado pela pandemia, acordos e responsabilidades entre docentes e escolas privadas. A minha fala, ela vai se direcionar, então, à escola privada e não às escolas públicas. Na UAB, eu estou na presidência da Comissão de Direitos Sociais, os direitos que a gente chama de direitos de segunda dimensão, e são direitos de segunda dimensão porque requerem uma contraprestação ou uma prestação positiva do Estado. Dentre esses direitos, eu destaco aqui o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito à segurança, ao transporte, enfim, uma série de direitos, dentre os quais o direito à educação e o direito ao trabalho.
dois temas que vão estar aqui agora na nossa discussão. Dada a limitação do tempo, né, eu não iria ler essa narrativa, mas eu tive o privilégio e um pouco de azar de não poder ouvir o nosso colega defensor, mas aqui então eu vou poder ler para vocês uma narrativa construída por um pai. Essa narrativa foi publicada, está publicizada e está em formato público, inclusive é uma narrativa que já foi divulgada em sites como o da BBC Brasil, em que um pai narra a interação de uma sala de aula e como ele, como pai, percebe esses movimentos interacionais em sala de aula. Minha fala não vai ser uma fala voltada para interações, mas ela parte dessa percepção interacional. Vamos lá. O título da postagem é: Tia, a reunião vai até às 6 ou ai, tia, deu bug. Cenas da enorme confusão que se instalou num colégio de educação básica da rede privada que agora toca a vida escolar através de um aplicativo de trabalho colaborativo chamado Teams da Microsoft. Decidi ouvir uma das aulas junto com meu filho. Ato 1, o esquenta, total 20 minutos. E aqui quem é professor acho que vai se encontrar um pouco, principalmente nesse momento, 6 de abril, que foi bem perto do estouro do lockdown aqui, pelo menos no Espírito Santo, que se deu no dia 18 ou 19 de março. É o começo da aula que teve atraso de 10 minutos. Depois, mais 10 minutos gastos com isso daqui. Alunos. Tia, mandei uma mensagem no chat. Tia, tem gente com áudio e vídeo ligados. Tia, qual é a página mesmo? 1 minuto depois. Tia, cheguei agora, qual é a página mesmo? Tia, não vou responder não. Tia, a reunião vai até às 6 mesmo? Tia, tem de ser o que está escrito aqui embaixo? Tia, I'm over. E aí a tia. Cheguei, gente. Demorou porque não estava conseguindo entrar. Alunos e tia. Oi, minha flor, obrigada. Gente, vocês estão sentindo falta das aulas? Eu não. Estou assistindo a aula do celular porque minha mãe está trabalhando com o computador, eu estou sem chat, tia. E aí, depois desses primeiros 20 minutos, que é o que interessa aqui para nossa fala, e aí eu ressalto essa categorização da criança da aula enquanto uma reunião, o pai ele vai narrar até a construção da atividade, a correção dessa atividade, e por fim, ele finaliza essa publicação assim. Certo foi o Vicente, 9 anos, que disse: pai, isso é um meeting, não é uma aula. Um meeting que rola enquanto os pais estão em home office ou tendo que se virar para cuidar do bebê, idoso, da casa, do equipamento, da comida na cozinha, da internet que está caindo. Sedu, por onde anda você, baby? Sedu é a Secretaria de Educação aqui no Estado do Espírito Santo. E aí, eu trago alguns marcos legais, né, que são importantes nessa área trabalhista e vou me ater especificamente àquilo que é pertinente à área da educação. Como os marcos legais importantes, nós temos o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que é o decreto que vai declarar o estado de calamidade pública no Brasil, a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, que é a medida provisória que vai alterar as regras trabalhistas no que se refere a uma série de direitos que estavam previstos na CLT, que passam a ser flexibilizados durante o período da pandemia, e essa MP ela tem os seus efeitos estendidos até o dia 19 de julho desse ano. A MP 936, que é a MP que vai tratar de redução de jornada, redução salarial, nessa porcentagem de 25% a 70%, e a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho. A MP 946, que é a medida provisória que vai possibilitar o saque de FGTS por trabalhadores no valor de um salário mínimo. E é aqui que a gente vai se focar na fala de hoje. A nota técnica do Ministério Público do Trabalho, de 17 de junho de 2020. Embora uma nota técnica não tenha uma força de lei, ela tem o caráter de ser uma fundamentação formal na Justiça do Trabalho.
E aí ela serve de base para entendimento jurídico para se pleitear um direito trabalhista. E essa nota técnica, ela foi elaborada pelo Ministério Público do Trabalho, como eu disse, mas foi uma nota construída em diálogo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ensino, o CONTE, e também com entidades patronais. Então, foi o MP conversando e dialogando com esses dois lados. E, por fim, a Lei 14.020, agora de 7 de julho, que estende os efeitos da MP 936. No campo da educação, nós temos ainda outros marcos, como a portaria do Ministério da Educação, que autoriza o ensino remoto, e a medida provisória, que desobriga aqueles 200 dias letivos. Bem, e aí, depois dessa construção, desse panorama que a gente está legalmente inserido, deixa eu tirar aqui para eu conseguir enxergar os meus slides. Aqui. Eu volto à fala do Vicente, 9 anos. Pai, isso não é um meeting. Isso é um meeting, não é uma aula. Só que, interacionalmente, nós sabemos o que está sendo feito ali, tanto pelo mandato institucional, quanto por uma série de outras questões interacionais. Não nos focando no lado interacional, indo para os aspectos jurídicos desse encontro, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho é muito clara ao dizer que essa aula em ambiente virtual não se difere de uma sala de aula presencial para todos os fins, para os fins de ensino, de administração do ambiente educacional e dentre outros fatores. E essa nota técnica, a gente vai ver ao longo dessa discussão, que é uma nota técnica que ela é muito detalhada. E essa não diferenciação que a nota técnica traz, ela se dá em dois aspectos. O primeiro, que é a liberdade de cátedra do professor, e o segundo, vinculado a essa liberdade de cátedra, é o fato de que nessa sala de aula virtual, que equivale a uma sala de aula presencial, só pode estar inserido ali a equipe que o docente permitir que esteja nessa sala de aula. O ingresso de qualquer pessoa que não seja o docente ou a equipe que com ele faz parte daquela sala, daquele fazer sala de aula, só vai entrar na sala virtual em caráter excepcional, emergencial e com a autorização prévia do docente. Esse é o texto da nota técnica ipsis literis. Tudo que eu trouxe aqui da nota técnica é o texto da nota técnica integral, que inclusive depois eu posso disponibilizar para vocês levarem para as escolas de vocês, para discutir se isso está sendo realmente implementado ou não. Inicialmente, né, a gente tem que tratar de um conceito que legalmente, na medida provisória 927, foi confundido o conceito de teletrabalho e de home office. No campo do direito do trabalho, há uma diferenciação entre o que é teletrabalho e o que é home office, mas para todos os efeitos práticos, para o que a gente vai discutir aqui, eu vou tratar como se fossem como se fossem sinônimos. A nota técnica, ela diz, a medida provisória, perdão, ela diz que o teletrabalho ou o home office, nesse período da pandemia, e nesse caso, com efeitos até 19 de julho de 2020, o regime de teletrabalho vai ser implementado independentemente da existência de acordo individual ou coletivo. Ou seja, todo aquele empregador que quiser implementar o teletrabalho para que as medidas de saúde coletiva sejam seguidas, orientadas pela OMS, não precisa que haja um acordo individual ou um acordo coletivo com o sindicato. Isso só devendo ser observado apenas o prazo legal de 48 horas. E no caso do teletrabalho e do home office, na CLT dizia que aprendizes e estagiários não poderiam trabalhar nesse regime, mas com a medida provisória isso foi flexibilizado em razão da pandemia e aprendizes e estagiários poderiam ter o regime de teletrabalho. Essa medida provisória teve seus efeitos até o dia 19 de julho desse ano
e a partir do dia 20 de julho, todos os efeitos das relações de trabalho vão se dar nos termos da CLT, que era aquilo que era previsto anteriormente. A pandemia, queremos que não dure muito tempo. E quando nós retornarmos à sala de aula, as escolas devem observar dois aspectos. O primeiro deles, ou duas questões. A primeira questão é o prazo de uma comunicação prévia de 15 dias, pelo menos, e que esse retorno deve constar em um aditivo contratual. O que é esse aditivo contratual? Deve estar previsto expressamente no contrato de trabalho que o trabalho desse professor sairá na modalidade teletrabalho e retornará para a atividade presencial. E aí, quando a gente fala de jornada de trabalho, a gente tem uma série de discussões, mas a CLT, no artigo 6º, parágrafo único, dizia que o trabalho que se dá por meio telemático ou teletrabalho, ele tem o seu controle de jornada comprovado por meios telemáticos. Que meios telemáticos são esses? São meios virtuais e digitais que são capazes de comprovar que, de fato, aquela jornada está sendo desempenhada. Na educação, esse controle de jornada vai se dar por esse meio também. A gente vai poder comprovar a nossa jornada por meio das plataformas que a gente está inserido, de Zoom, plataforma de escola, outras plataformas de encontro e de reuniões. Mas a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, ela vai além. Perdão. E ela diz que, no caso dos profissionais da educação, essa observação de controle de jornada deve se adequar às atividades pedagógicas que são desempenhadas pelo professor. E essas atividades englobam o período que é gasto para capacitação, a adaptação a esse novo modelo de trabalho, que é o nosso modelo de home office, a preparação de material, a orientação de pais e alunos, enfim, uma série de outras questões das nossas atividades enquanto professor que devem ser observadas sob pena de sobrecarregar esse profissional e, então, acarretar desgaste físico e mental. Esse controle de jornada, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, ela vai tratar também sobre as aulas que são gravadas. A aula que em tese, inicialmente ela era uma aula presencial e essa aula é uma aula gravada e não aquela aula online. Essa aula gravada, perdão, eu dei uma passadinha aqui. Não, deixa eu só voltar aqui, desculpa, que eu estava falando de outra coisa. A aula gravada, ela vai ter uma remuneração equivalente à aula presencial, na proporção de hora-aula reproduzida. E o que isso significa? Aquela aula que ela é gravada, ela equivale proporcionalmente no aspecto remuneratório à aula que seria dada presencialmente. Ou seja, eu daria aula hoje para quinto A, quinto B, quinto C e quinto D. Mas eu vou gravar apenas uma aula, correto? Essa uma aula gravada, ela deve ser remunerada na proporção de cada aula reproduzida por turma. Voltando aqui que eu acabei me antecipando, ainda no que se refere à jornada de trabalho do profissional da educação, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, ela diz que as escolas devem estipular horários específicos e determinados para que as atividades do professor sejam desempenhadas. E esse horário deve ser remunerado. Só que a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, ela traz um dado muito importante, que as escolas devem evitar, e aí esse termo evitar é um pouco aberto demais, no meu entender, o uso de aplicativo como WhatsApp, Telegram e comunicação por celular. E por que a nota técnica do Ministério Público do Trabalho diz isso? Por dois fundamentos legais. O primeiro deles se refere ao fato de
nós temos o direito à nossa intimidade assegurado constitucionalmente. A partir do momento que a escola concede o número do seu celular, e aí o WhatsApp, Telegram, enfim, outros meios, esse seu direito possivelmente será mitigado. E um outro aspecto se refere ao fato de que nós temos o direito, e qualquer trabalhador, a se desligar do trabalho. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que ela funciona 24 horas por dia. Os pais poderiam, em tese, entrar em contato pelo WhatsApp durante 24 horas do dia. E ainda que não entrassem em contato 24 horas por dia, a tensão de imaginar que esses pais estarão em contato com você pode gerar um estresse muito grande a esse trabalhador. E aí, porque o Ministério Público orienta as escolas a não fornecer. Algumas escolas reduziram o salário, e a nota técnica é muito clara ao dizer que essa redução só pode se dar se houver uma redução de carga horária de fato e não uma redução pro forma. E voltando para a remuneração, no que se refere à remuneração do profissional da educação, nesse meio pandêmico, a nota técnica ainda diz que as escolas devem regular essa conversão de aula presencial em aula gravada. Como eu havia dito da questão remuneratória, a nota técnica diz ainda que essas aulas gravadas, elas devem ter, primeiro, um uso específico, e aí ela vai estar lá na plataforma, sendo a aula que seria ministrada, e o uso específico dela é o uso para o processo de ensino-aprendizagem, e ela deve estar na plataforma por um período determinado, ela não vai ficar ali ad eterno. A recomendação do Ministério Público do Trabalho é que essa aula esteja disponibilizada para os alunos no período correspondente ao ano letivo, no período de contenção de pandemia do Covid-19. Isso aqui eu já falei. E voltando ao direito à privacidade. Eu falei um pouquinho brevemente sobre o direito à privacidade. E voltando aqui especificamente ao que diz a Constituição, no inciso 10, artigo 5º, a Constituição diz que são invioláveis a intimidade e a vida privada. E como que o Ministério Público do Trabalho traz isso para as nossas relações de trabalho na educação? A nota técnica diz que a intimidade e a vida privada do professor deve ser garantida a não exposição do seu ambiente doméstico. Ou seja, a nossa aula que a gente dá pelo Zoom ou qualquer outra plataforma, nós estamos dando pela nossa casa ou da nossa casa. Tudo isso daqui é a minha vida privada. Eu tenho o direito constitucional de que ninguém veja a minha casa. Então, a nota técnica, ela visa garantir o respeito a essa intimidade, ou o direito à minha vida privada. E ela orienta que as escolas usem plataformas que ofereçam plano de fundo. Assim como aqui no Entre Muros, aqui no nosso evento, a comissão organizadora tem um plano de fundo em que não é possível ver a casa deles, ou onde quer que eles estejam, é garantida a intimidade dessas pessoas. Ao professor, esse direito à vida privada também é garantido. E aí, esse mesmo inciso 10, ele diz que também é inviolável a imagem das pessoas. E aí, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho diz que as escolas devem advertir professores, alunos, responsáveis, toda a equipe pedagógica sobre a proibição da imagem, da voz e do conteúdo autoral do professor. E aí, quando a gente fala de conteúdo autoral, o artigo 27, o inciso 27 do artigo 5º da Constituição vai tratar de direito autoral e vai dizer que aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. E aí, nós entramos numa discussão doutrinária. Parte da doutrina diz
E aula é direito autoral, outra parte diz que não, mas para todos os efeitos dessa nota técnica, o conteúdo da aula, o material de apoio que é construído pelo professor, os slides e as apostilas para a ministração dessa disciplina ou para a construção do diálogo nessa disciplina, ele deve ser protegido pela escola sob pena de se violar direito autoral. Ou seja, as aulas são conteúdos autorais que devem ser protegidos pela escola. Os dados pessoais do professor só podem ser disponibilizados com consentimento prévio e expresso dos docentes. E aí a gente está falando de imagem, voz, inclusive o nome desse professor, assim como todo o material pedagógico produzido por esse profissional. E aqui cabe um adendo que há de se observar caso a caso o contrato de trabalho estabelecido entre professor e escola e o contrato de consumo estabelecido entre escola e aluno, porque muitas vezes há esse consentimento nesses contratos anteriores e aí a gente é pego de surpresa porque não lembra que naquele contrato inicial nós já tínhamos consentido essa disponibilização. Essa nota técnica ela é uma nota que ela é muito específica para o nosso campo de atuação enquanto professores e ela trata, inclusive, de regras de etiqueta. E esse é o termo que é trazido na nota técnica. E o Ministério Público diz que as escolas devem adotar modelos de etiqueta digital em que, em primeiro lugar, deve ser respeitada a liberdade de cátedra e expressão. Segundo, deve ser proibido assédio moral e bullying. E aí aqui é o que eu acho muito importante dessa nota técnica. O assédio moral, ele pode ser caracterizado, segundo o Ministério Público do Trabalho, pela presença do orientador pedagógico ou coordenador sem prévio conhecimento do professor ou professora. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo muito atualmente, coordenadores que ingressam nas nossas aulas, que nós não demos essa autorização previamente, e segundo o Ministério Público do Trabalho, isso configura assédio moral. Essas regras de etiqueta, inclusive, deve primar para que não sejam construídos nesse meio apelido pejorativo e memes, construção e propagação de memes, sob pena de se caracterizar crime ou contravenção penal nos termos do nosso Código Penal brasileiro. E aí, já me direcionando para o fim da minha fala, a Unesco, que é o braço da ONU no que se refere à educação, ela traz 4 recomendações num documento chamado Força Tarefa Internacional de Professores pela Educação. O primeiro deles é a necessidade de preservação de emprego e salário nesse momento de crise. E segundo essa força-tarefa, a crise por si só não pode ser pretexto para a redução de salário na educação. A priorização da saúde e bem-estar desses profissionais da educação. Dar voz aos professores, além do oferecimento de treinamento para lidar com esse tipo de circunstância, treinamento esse que muitas vezes foi negado. E, por fim, a necessidade de inserção da discussão sobre a igualdade no centro desse debate. E por que igualdade? Diz o documento da ONU. As soluções tecnológicas que asseguram a continuidade do ensino frequentemente exacerbam as desigualdades. E a pandemia, ela veio e escancarou forças sociais que já existiam anteriormente. Isso porque educação remota e virtual só são eficientes para professores, estudantes e famílias com eletricidade adequada, conexão à internet, computadores e tablets e espaço físico para trabalhar. Nós estamos aqui falando de profissionais que estão na linha de frente de um contexto muito particular e um contexto muito privilegiado. Nós temos que trazer para esse centro de discussão a noção de igualdade, sob pena de enfraquecer o debate, porque nas escolas públicas essa discussão
ela é muito mais aprofundada. É isso. Obrigada. Olá, professora Maiara, está me ouvindo? Estou, eu vou só... Nós agradecemos sua participação, foi rica, muito interessante, muito importante, e passamos a palavra para a professora Paula Moura. Ao final faremos o debate, então já há perguntas para a sua apresentação. Estou selecionando e a gente faz o debate daqui a pouquinho. Tá bom? Tá Obrigada. Então, professora Paula, quando a senhora estiver preparada, pode dar início à sua apresentação. Muito obrigada desde já. Primeiramente, boa tarde a todos. Peço desculpa aqui pela demora, depois fiquei um pouco perdida aqui nos botões, mas agradeço a oportunidade pela PUC-Rio, comissão organizadora, o convite, né, para poder falar com vocês aqui por meio de um espaço plural, né, em que há aqui uma forte interdisciplinariedade que nos permite aqui dialogar um pouco a respeito de vários desafios que essa pandemia tem trazido, né, acho que em todos os setores, né, e o direito, portanto, não fica longe disso. E, portanto, para mim é um grande prazer em ter essa oportunidade, esse fórum de debate, para que a gente possa tentar e entender um pouco os dilemas que nós estamos enfrentando e como, de certa forma, né, o ordenamento jurídico e as legislações que estão se colocando de forma até emergencial vem tentando trazer uma melhor solução para os conflitos decorrentes dessa pandemia. Então, eu agradeço aí já de antemão e fico muito feliz também de ter ouvido a palestra da professora Maiara. Eu acho que aqui, quando nós falamos, nós enfrentamos um pouco, né, como partícipes e como profissionais, esses problemas decorrentes, né, da educação hoje, com toda essa tecnologia e essa necessidade aí de manter o ensino à distância e, com isso, tentar minimizar um pouco os danos que todos nós estamos sofrendo, principalmente na seara da educação. E na seara da saúde também não é diferente, né? E por isso a gente precisa de ter aí alguns momentos, algumas normas que podem tentar auxiliar esses pontos e esses desafios que nós colocamos. Na verdade, a minha fala fará o corte, né, na perspectiva dentro da telemedicina, pela proposta, inclusive, desse programa, né, desse debate, né, do projeto Entre e Além Muros, vários pontos foram ressaltados no que diz respeito aos problemas que na área da saúde nós temos enfrentado, né? E a gente tem hoje, e estamos vendo um crescimento bastante substancial. Inclusive, a própria PUC-Rio tem, né, no direito um curso de especialização, eu tenho a oportunidade de dar aula nesse curso de direito de saúde, né, em razão dessa importância da multidisciplinariedade e desse diálogo entre o direito e a saúde. E me chamou muita atenção quando eu comecei a ler, né, o projeto em si, e por isso fiquei muito feliz até com o convite, porque várias interrogações, vários questionamentos foram colocados a respeito dos problemas que a pandemia trouxe na área da saúde, né? Primeiro, a questão atinentes aos próprios profissionais de saúde, né, que têm aí que interagir entre si nessa linha de frente do combate da Covid-19, e cada vez mais para eles o desafio em razão de estarem expostos ao risco, não terem ainda soluções e formas concretas de prescrever, né, de forma segura, vamos dizer, para os pacientes, né, como conduzir o tratamento médico nessa seara, e isso, dentro do direito, vai trazer algumas repercussões, principalmente no campo da responsabilidade civil, né, e aí a gente tem vários debates em relação ao uso de medicamentos que não são medicamentos desenvolvidos especificamente para o tratamento da doença, haja vista várias
discussões que se tem, por exemplo, com o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, e isso já traz aí um desafio para os profissionais da saúde, né? Principalmente porque a gente está diante de um medicamento off-label e, portanto, não é algo também tão simples para eles, né? As mudanças que eles tiveram na sua vida, na forma de interação social, e em muitos debates em aulas, inclusive, a gente viu os médicos, os profissionais de saúde como heróis, mas ao mesmo tempo numa linha muito tênue como vilões, à medida que eles são sempre possíveis de estar contaminados, né, com a doença, já que estão nessa linha de frente, e aí em vários ambientes nos edifícios, nos prédios, o problema da vizinhança, né, um certo afastamento, um certo medo, né, dos profissionais de saúde trazerem contaminação para os ambientes. Então isso também é um problema que a gente começou a vislumbrar, né? Uma certa vulnerabilidade que se coloca não só para o profissional de saúde, que também vai afetar para o paciente, mas para o profissional de saúde também, incluindo aí nesse aspecto como um grupo necessário de maiores cuidados, né? O problema dessa necessidade de deshospitalização, de tentar evitar que todos se dirigissem aos hospitais, e aí com isso a importância de você desenvolver um atendimento à distância, e aí é que vai nascer a ideia, né, da gente resgatar o conteúdo e o conceito do que vem a ser a telemedicina, que na verdade esse vai ser o meu corte, né, de abordagem aqui nessa tarde com vocês. Alguns pontos relacionados aí em razão dessa ausência ainda de um tratamento eficaz, e aí condutas para tentar o distanciamento social, o isolamento social e, portanto, condutas de higienização, mas nada concreto. E, portanto, uma área na pesquisa que vai se desenvolvendo cada vez mais é a busca, né, através de ensaios clínicos, de pesquisas com seres humanos para a obtenção de medicamentos ou até mesmo vacinas e dispositivos médicos para auxiliar aí na tentativa de encontrar uma solução, né, um combate para a Covid-19. Na perspectiva da análise, né, da telemedicina, a gente verificou uma preocupação mais específica em desenvolver de forma muito célere novos mecanismos, novos instrumentos para tentar atender a essa população, né? Manter aí um atendimento à distância, sem comprometer a saúde e, ao mesmo tempo, garantindo a segurança de todas as pessoas aí envolvidas. Mas isso tudo, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, eu já peço desculpa porque eu, diferentemente da professora Mayara, que foi super cuidadosa com o tempo, eu não marquei o meu tempo de fala, então não sei se eu já falei uns 5, 10 minutos, mas tentarei aqui marcar aqui pelo menos uns 20 minutos, acho que acredito eu que ainda temos, para não me afastar do cumprimento aí do cronograma. Temos sim, professora, fique tranquila. Ainda temos 20 minutos. Então tá ótimo. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês uma tela de uns pontos que eu achei relevantes que a gente abordasse para a nossa tarde, que na verdade vai falar um pouco, vai trazer um pouco de reflexão sobre o tema da telemedicina e o contexto que a gente pode enfrentar. Não sei se vocês estão vendo aí meu compartilhamento. Para mim agora ainda está tudo preto, acho que deve estar abrindo. Não sei se vocês... Abriu sim, professora. E aí, todos esses questionamentos que o projeto, né, para além, entre além muros, traz com essa ideia da reconfiguração, né, da interação social em tempos de pandemia, na temática da telemedicina, o que é importante a gente aqui entender? A telemedicina, na verdade, é uma atividade que se desenvolve há muito tempo, né? É um tema que está sendo tratado meio que como novo, mas que lá de novo não tem nada, né? Se a gente for pensar que a telemedicina vai trabalhar com a ideia de um atendimento à distância, na época, inclusive, de, né, pessoas embarcadas em plataforma, e aí fala por meio de rádio, troca de cartas por meio de profissionais, tudo isso já poderíamos colocar como a telemedicina. Mas é claro que hoje, com os avanços tecnológicos e biotecnológicos, cada vez mais a gente propicia essa possibilidade de interação à distância de forma mais eficaz.
E aí, quando a gente analisa a ideia da telemedicina, ela entra dentro de um contexto dos desafios que a saúde vem enfrentando, né, em razão da pandemia, que vai fazer com que haja um aumento aí dessa demanda por serviços, ao mesmo tempo uma carência de pesquisa, né? Porque aí a gente está vendo que está desenvolvendo de forma muito célere as pesquisas, né? Nunca se falou tanto em pesquisas em seres humanos com novos medicamentos, novos fármacos, vacinas, como hoje, né? Eu desenvolvi até minha tese há 2 anos atrás, 2017, que eu defendi sobre pesquisas em seres humanos, ensaios clínicos e a repercussão na responsabilidade civil. E na época as pessoas não entendiam muito por que eu estava falando tanto desse tema, já que era um tema não muito colocado. Na época, nós enfrentamos, por exemplo, a discussão em relação à pílula do câncer, né? Isso até foi falado porque era um produto aí que foi desenvolvido sem estudo clínico, né? Sem passar pelos processos, pelos protocolos necessários. Mas hoje a gente fala mais desse tema porque a gente até tem visto o Brasil, né, num desenvolvimento muito célere e participação muito eficaz, a Fiocruz e várias instituições, né, parcerias com órgãos exteriores para poder desenvolver essa pesquisa, mas tornou aí também um ponto necessário para ter esse desafio aí, né, e ter a pesquisa como necessária e fundamental. As necessidades do avanço da tecnologia, a gente precisa de ferramentas para propiciar esse atendimento à distância, né? Para evitar que haja, que houvesse essa busca, né, para dentro dos hospitais, e também não ia conseguir atender essa demanda, né? A gente tem aí toda uma preocupação com a escassez de recursos que se colocou, né? E isso de forma muito evidente. E isso não é um problema no Brasil decorrente da pandemia, na verdade é um problema que nós temos já de saúde pública, um problema que nós temos do nosso sistema, que apesar de ser um sistema muito bem estruturado, né, da Constituição trazer aí de forma muito clara o direito à saúde, né, o desenvolvimento pelo setor público, pela saúde suplementar, privado, a gente ainda tem aí uma evidente escassez de recursos para atendimento de toda a população. Então, esse também foi um tema que começou a se trazer com mais clareza, né, enfrentado pela pandemia. A falta de respiradores, a falta de leitos em CTIs, então tudo isso se trouxe aí como desafios para a saúde, né? E aí, dentro dessa ideia, por exemplo, também de escassez, a gente tem aí a questão, né, como eu disse, da demanda de leitos, do sistema de saúde em colapso, dos protocolos em caso de ausência de recurso, e isso é um ponto muito, muito relevante, que passa aí por análise até da aplicação dos princípios bioéticos, né? Como é que a gente vai resolver os conflitos entre quem a gente vai disponibilizar uma vaga ou não, nós vamos colocar um idoso, nós vamos colocar uma pessoa mais nova, né? Como é que a gente vai fazer essa escolha de Sofia, vamos colocar assim, né? E aí a gente não ter respostas fechadas dentro do nosso sistema, vamos colocar. Nós não temos leis que vão trabalhar com esse tipo de questões, e aí a gente acaba abrindo, né, para os profissionais de saúde um poder de decisão muito grande dentro dessa temática, e aí os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina e vários órgãos, né, relacionados com as sociedades dentro da área da medicina, começaram a se pronunciar, tentando trazer aí alguns critérios para a solução desses questionamentos, desses problemas que são colocados. É claro que, inevitavelmente, em alguns momentos, essas questões podem ser levadas a juízo, podem ser judicializadas e tentar o julgador, né, um juiz, tentar trazer uma solução para esse caso. Mas essa solução será dada como? Como enfrentar esses dilemas? Quais são os princípios, quais são os critérios que vão nortear uma decisão que perpassa aí por todo esse enfrentamento de ordem ética jurídica para assegurar, no fundo, que se está em busca, é assegurar a saúde, a tutela da pessoa humana, diante de todos esses problemas que se colocam. Então, esses pontos que trazem aí os desafios na saúde, eles não podem passar desapercebidos pelos aplicadores do direito. É claro que nós enfrentamos todos esses problemas de forma não só como profissionais, mas também como inseridos nesse contexto, né, pandêmico, de necessitar também dos atendimentos à saúde, de ter essa busca por isso.
mas a gente também tem que fazer a análise da perspectiva de como o direito pode dialogar com essas áreas, com a medicina, com a bioética, com a biomedicina, né? E até mesmo em outros setores em que a tecnologia vai chegar para permitir que haja aí esse atendimento e a proteção à saúde humana. E aí, quando a gente fala na telemedicina, se você for pensar por um aspecto muito rigoroso em termos de doutrinar e diferenciar as nomenclaturas, os institutos, a ideia da telesaúde e a telemedicina vem através da telemática. E aí a gente tem, dentro da telesaúde, uma visão, um corte de uma política pública mais ampla, no aspecto coletivo, né? E a telemedicina de forma mais imediata no que diz respeito àquela relação entre o médico e o paciente de forma individualizada, tá? Mas a gente, a grosso modo, acaba tratando a telemedicina como de uma forma mais ampla, né? No Brasil, antes mesmo do momento da pandemia, já havia todo um esforço dentro da ideia da telesaúde, da ideia da telemedicina, né, pelo Ministério da Saúde, em estabelecer algumas diretrizes, né, no âmbito do SUS. Então, a gente tem aí o objetivo, né, para transpor as barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas, para que esses serviços de informação e saúde cheguem a toda a população, a maior satisfação do usuário, a maior qualidade, né, do cuidado e menor custo para o SUS. Atender a esses princípios básicos de qualidade com cuidado da saúde de forma segura, efetiva, oportuna, eficiente, centrada no paciente, reduzir as filas de espera, reduzir o tempo de atendimento ou diagnóstico disponibilizado, porque aí com isso você consegue, através, né, de um atendimento à distância, da troca de informações entre profissionais que têm certa expertise em determinadas áreas, para atender e facilitar na busca de um diagnóstico para o paciente. Então, essa telesaúde vem aí de forma a ser benéfica, né? Evitar esse deslocamento desnecessário, não só dos pacientes, mas também dos profissionais. Então, essas já eram diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde acerca da telesaúde, né? A telesaúde trabalhando com a ideia também da pesquisa, a telesaúde tratando também da ideia de uma educação em saúde, ou seja, você tem aí a coleta de dados, a coleta de informações, tudo de forma a aprimorar o desenvolvimento do sistema de saúde pública no Brasil. E aí a gente passa a entender, então, o que vem a ser essa telemedicina, né? E em que essa telemedicina pode beneficiar e qual é o enquadramento jurídico, como é que a telemedicina é regulada no Brasil, né? O conceito de Tel Aviv, né, que da Declaração de 99, traduzia, né, definia a telemedicina como esse exercício da medicina à distância, cujas intervenções, diagnósticos, decisões de tratamento e recomendação estavam baseados em dados, documentos e outra informação transmitida de sistemas de telecomunicação. Com a pandemia, nós passamos a ter uma lei específica que veio regular a telemedicina, mas essa lei ela veio regular a telemedicina só por esse momento, enquanto há a necessidade, né, dessa crise causada pelo coronavírus, né? Então, a gente teve a lei 13.989 de 2020, que foi sancionada pelo presidente, né, Jair Bolsonaro, em abril, né, deste ano. Essa lei ela é uma lei curta, são apenas 7 artigos, 2 tinham sido vetados pelo presidente, mas foi mantida a redação originária, então é uma lei curta, mas que traz aqui para a gente uma definição do que vem a ser a telemedicina. A telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Então, esse é o conceito que a lei, que hoje está vigente, trouxe para o que vem a ser a telemedicina. E antes mesmo dessa lei, em razão dessa situação emergencial que foi declarada, nessa situação inclusive pelo governo federal, de emergência de saúde pública, várias áreas, né, não só na medicina, começaram também a editar resoluções para tentar atender aí esse público na área da saúde. Então, nós tivemos, por exemplo, uma resolução do setor de nutrição para poder trazer aí contributos para propiciar o atendimento não presencial, né? Nós tivemos na área da fisioterapia, porque foi necessário que tivesse essas medidas para esse atendimento.
Na área da psicologia já existia até uma resolução, mas aí você trouxe aí um novo olhar em razão do uso de tecnologia da informação durante a Covid-19. Ou seja, nós tivemos uma preocupação muito grande com vários setores de tentar propiciar que a atividade, a prestação de serviço, fosse prestada e fosse garantida, mesmo com todas as restrições, inclusive de locomoção, inclusive do distanciamento social. No Brasil, até essa lei existente, o que nós tínhamos de disposições referentes à telemedicina? O Conselho Federal de Medicina, que é o órgão regulador, a autarquia federal que regula a atividade médica, né? Ele sempre teve uma visão muito restrita do uso da telemedicina. A telemedicina usada apenas de forma emergencial, em casos de urgência. Por quê? Porque sempre se preocupou muito com que houvesse aí um comprometimento, às vezes até mesmo do diagnóstico, por comprometer aí a anamnese correta do paciente com esse atendimento à distância. Mas nós tínhamos algumas resoluções, inclusive na área da radiologia, da teleradiologia, né? É uma resolução de 2014, mas já tinha uma outra anterior, que regula a telepatologia, que vem em 2019, e o Código de Ética Médica, de 2018, trazendo de forma restrita a interpretação da telemedicina, e também a resolução 2217 de 2018. 1643 de 2002. Nós tivemos em 2018 um avanço aí de perspectiva para tratamento da telemedicina de forma mais abrangente, mas essa resolução acabou sendo revogada e, portanto, continuou ainda a telemedicina sendo vista de forma restrita. Tanto que o Código de Ética Médico era expresso ao dizer que prescrever tratamento ou procedimento sem exame direto do paciente seria vedado, né? Esse que eu não coloquei aqui, mas é vedado ao médico, né, prescrever tratamento sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência e emergência. Então, portanto, não era em qualquer hipótese que ele poderia ser atendido à distância. Da mesma forma, a resolução específica que trata de telemedicina, que ainda está em vigor, né, que também colocava em casos de emergência. E aí, portanto, foi necessário que, diante dessa revogação que teve da norma de 2018, que trazia as várias modalidades de telemedicina, porque a telemedicina a gente pode considerar como um gênero, e várias espécies. Uma teleconsulta, uma teleinterconsulta, que é entre os profissionais médicos, que vão, né, trocar informações entre si sobre o paciente, o telediagnóstico, a telecirurgia, o uso da robótica também é possível, isso é uma telemedicina. A teletriagem médica, o telemonitoramento. Hoje nós temos a ideia de telemonitoramento, até em sede no meio da pandemia, em razão da Covid. Por exemplo, quando você pede para um paciente te dizer como é que está a análise pelo oxímetro, isso é um telemonitoramento. Então, é uma forma de exercício à distância, né, da medicina. A teleorientação, a teleconsultoria, enfim, várias modalidades. E como que isso foi enfrentado pelos órgãos competentes para regular essa questão? O Conselho Federal de Medicina trouxe um ofício, que foi anterior, inclusive, à lei, né? Mas trazendo a análise da telemedicina também restrita e só em caráter excepcional enquanto durasse a batalha do combate à Covid-19. E aí só em 3 modalidades, a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Depois nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde que ressaltou o caráter excepcional também e temporário dessa portaria, mas que a telemedicina fosse exercida em todas as áreas, pública, privada e saúde suplementar, né? E trazendo aí várias instruções para facilitar os médicos também, os profissionais que ficaram muito perdidos aí de como atuar, já que não existe uma legislação, já que não existe uma norma por parte do Conselho que permita de forma ampla o exercício da telemedicina, até termos a lei que também não resolve os problemas para além da pandemia, né? Agora o CFM já está se organizando para poder regular a respeito, né, da telemedicina após a pandemia, mas que, de fato, todos os avanços que foram conquistados em um período muito curto, no que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias e de permitir esse acesso à saúde de forma à distância, né, com essa relação, isso a gente não vai voltar atrás, pelo contrário. A gente vai precisar lidar com essas novas tecnologias. E aí, portanto, surgem novos desafios. Como que a gente vai garantir aí
a segurança desse paciente, a segurança também da autonomia do próprio profissional, né? O sigilo dos dados, das informações. Hoje, inclusive, uma preocupação ainda maior com isso, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece uma classificação como dados sensíveis. Os dados do paciente, os dados de saúde são considerados dados sensíveis e, portanto, eles precisam ser salvaguardados, até porque a gente tem um maior potencial de uso indevido, de discriminação. Então, é importante que a gente tenha plataformas, que a gente tenha mecanismos mais seguros para propiciar esse atendimento sem que cause outras lesões, outros danos aos pacientes e também aos próprios profissionais. A gente tem o prontuário médico eletrônico sendo agora desenvolvido de forma mais contundente, apesar de a gente já ter uma resolução anterior à pandemia, inclusive, tratando sobre prontuário eletrônico. E o sigilo também são preocupações que vêm antes mesmo da pandemia. Então, na verdade, nós temos aqui, dentro dessa relação médico-paciente, que sofreu muita mudança em razão desse avanço decorrente da telemedicina, alguns direitos que são basilares numa relação médico-paciente. Seja ela prestada de forma à distância, seja ela prestada de forma presencial. Então, os direitos e os deveres do médico e do paciente, eles persistem. Eles apenas têm que se adaptar a esse novo mecanismo, a esse novo veículo que foi colocado. Diante de várias discussões, foi estabelecido algumas normas pelos conselhos regionais de medicina para tentar trazer aí uma melhor condução do exercício da telemedicina pelos profissionais. E continuou-se a questionar, então, qual seria a melhor forma? Vamos filmar? Vamos gravar? Na verdade, se a gente for pensar, o uso do WhatsApp, que é já, por nós, anterior à pandemia, já acontecia entre profissional médico e paciente, entre os próprios profissionais. Já existia até parecer, né, pronunciamento por parte do Conselho Federal de Medicina sobre como deve ser utilizado essa ferramenta, né? Então, nós temos aí vários benefícios que nos foram trazidos com o uso da telemedicina, né? Um incremento na qualidade do atendimento, uma maior participação e autonomia do paciente, uma economia referente às despesas com consultório, uma maior acessibilidade aos serviços de saúde, uma ampliação do número de consultas, uma poupança de recursos financeiros, um maior acesso a dados para facilitar diagnóstico, monitoramento, colabora nas medidas, né, de isolamento social, isso é indubitável, proporcionando mais segurança ao paciente, mas também ao próprio médico, não precisa se expor tanto, né, ao paciente, né? E aí a gente foi vendo o desenvolvimento de vários aplicativos, né, de chatbots, para permitir aí os pacientes colocarem os seus sintomas, para saber se ficaria em casa, se dirigiria ou não a um hospital, né, para fins de poder melhor tratar da sua saúde. Então, essa junção toda de benefícios, né, ela visa o quê? Ela visa tutelar e salvaguardar o interesse da vida da saúde humana. Mas os benefícios que a telemedicina nos traz também não nos afasta dos riscos. E quais seriam esses riscos? Essa ativação digital, essa hiperresponsabilização, né? Novos danos que podem ser sofridos pelos pacientes, novos desafios que os profissionais de saúde vão enfrentar, né? A minha responsabilidade é cada vez maior, vai pensar assim o profissional médico, né? O comprometimento da anamnese, até que ponto e quais especialidades eu posso garantir que seja feita à distância sem comprometer o diagnóstico daquele paciente. Então, a gente tem o problema aí em relação a eventuais erros de diagnóstico, né? Porque às vezes a plataforma não é suficiente para dar o atendimento que necessita o paciente. A gente tem também o problema da violação e privacidade dos dados sensíveis, como eu já relatei para vocês, a escassez de recursos, e me preocupa muito a questão desse atendimento por meio da telemedicina, em qual viés que a gente está vendo? Será que toda a população brasileira vai ter acesso? As novas tecnologias são muito importantes e são essenciais, mas elas também não são de fácil acesso a todos. Nós temos problemas de muitas pessoas com falta de computador, com falta de boa conexão, pessoas que não sabem mexer, né, nos aplicativos, não sabem mexer ainda nessas novas tecnologias e, portanto, elas vão ficar alijadas, elas vão ficar afastadas de um atendimento eficaz e eficiente da sua saúde. Então, esse é um ponto também que a gente precisa pensar, porque aí você pode ter uma desigualdade de atendimento, né? A discrepância entre um serviço público e um privado de saúde, a falta de segurança no armazenamento de dados, o que esses dados vão ser utilizados, para quê, para onde vão parar os meus dados médicos, os meus dados de saúde, né? E o problema da desumanização em saúde, do distanciamento entre o médico e o paciente. Então, todos esses riscos que a telemedicina nos traz, e também os benefícios, traz para nós
que estamos na qualidade de pacientes, mas também para os operadores de direito e para os profissionais de saúde, desafios que precisam ser solucionados. Através de quê? Como é que a gente vai resolver esses conflitos todos, esses riscos que nos são colocados? Através de uma interpretação à luz do ordenamento jurídico, que visa a proteção da pessoa, da salvaguarda dos seus direitos fundamentais, seu direito à informação, seu direito ao sigilo, seu direito a uma saúde eficaz. Então, tudo isso precisa ser lido e interpretado para que a gente tenha como foco principal, dentro de todo esse contexto, né, dentro de todos esses problemas que a pandemia nos trouxe, de permitir que, através de um diálogo, o uso dos princípios da bioética, nós tivemos aí vários recomendações por parte dos conselhos federais, inclusive de utilizar o princípio da autonomia, o princípio da justiça, o princípio da não maleficência, da não beneficência, para contribuir com decisões difíceis a serem tomadas pelos profissionais de saúde, e que também, de certa forma, esses princípios, a despeito de não ser jurídicos, também têm como uma carga valorativa, axiológica, presente nos nossos princípios jurídicos, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Então, da solidariedade, inclusive, que é um princípio muito falado agora nesse momento de pandemia, né? A busca da solidariedade, e a solidariedade pode ser lida em vários vieses, vamos colocar assim, várias perspectivas. Então, o que a gente pretende, e por isso a grandeza que eu vejo desse projeto, é esse diálogo que tem que haver entre as várias áreas do saber, para que a gente consiga, através de uma interação, entender os desafios e os problemas que foram postos dentro da pandemia e juntos tentar propor algumas formas de dirimir todos esses conflitos que nos são postos. Então, assim, esses eram os pontos que eu gostaria de abordar com vocês acerca da telemedicina, dos desafios que ela também tem enfrentado e da Covid-19, né? Vejo as novas tecnologias como benéficas, mas elas precisam ser utilizadas de forma correta para que a gente não viole direitos. Então, eu já me coloco aqui à disposição para que eu puder contribuir nesse diálogo aberto e plural, em que vocês nos permitiram, nos possibilitaram aqui nessa tarde, para tratar de um tema que é relevante, de interesse de todos nós, seja na área que a gente esteja, né? Então, eu já agradeço de antemão essa oportunidade. Obrigada, professora Paula. Mais uma vez, eu reafirmo o nosso agradecimento tanto à professora Maiara quanto à professora Paula pela disponibilidade. Nós entendemos que ceder um espaço na agenda, com muitas questões acontecendo no momento de pandemia, com filho pequeno, mudança, tudo isso é muito difícil, então estamos muito gratos, assim, em nome do grupo LingCult eu faço esse agradecimento e selecionamos alguns comentários, algumas perguntas. Então, tanto a questão da saúde quanto a questão da educação trouxeram esclarecimentos importantes, e aí vários participantes no chat salientaram a riqueza da apresentação, né, da informação nesse momento em que a gente carece tanto desse conhecimento. E aí, para a Maiara, né, vários professores aqui dizendo excelentes esclarecimentos, utilidade pública, sua fala, quero levar ao local onde eu trabalho, foi uma fala da Ingrid Scarpa, também da Emília Silveira. E o André, ele fez uma pergunta. Professora Maiara, você acredita que dá para se manter uma boa qualidade de ensino em atividades remotas, atendendo essas exigências e tendo em vista tantos conceitos adversos? Outra pergunta feita para a professora Maiara foi do Geraldo Donato. Ele pergunta: professora Maiara, você acredita que se a pandemia for controlada, o ensino não presencial vai se tornar parte indispensável da prática pedagógica? Ou o possível desgaste desse modelo irá inviabilizá-lo? Parabéns pela sua fala. Então, eu vou só recortar um pouco para a Maiara primeiro, e depois eu direciono para a professora Paula. Tá bem. Obrigada, Thalita. Obrigada a todos que comentaram, que trouxeram as questões. Vou começar com a questão do André, que ele pergunta, né, sobre
se é possível manter a boa qualidade do ensino em atividade remota, por conta desses contextos múltiplos, né? Que a gente tem contextos dos menos favorecidos aos mais favorecidos. Bem, eu creio que nesse contexto de pandemia, é na nossa atividade assíncrona que a gente vai conseguir qualificar a nossa prática. O que isso significa, né? As atividades síncronas, que são aquelas que a gente está presencialmente, de modo remoto, com os nossos alunos, elas vão estar permeadas ali por uma série de fatores, desde fatores econômicos e sociais, até fatores de ordens múltiplas, né? Como questões propriamente daquilo que está sendo, do que está acontecendo naquela casa, questões subjetivas daquela criança. Então, eu creio que as atividades assíncronas, em casos específicos desse momento de pandemia, é o que pode qualificar a nossa prática. E daí, com vistas a mitigar também esse fosso causado pela acessibilidade, a gente tem que diferenciar, né? Um ponto é a acessibilidade a esses meios digitais e qual é a disponibilidade de dado que cada aluno vai ter, né? Dado no sentido de dados de internet. Um ponto é uma questão de acessibilidade. Um outro ponto é uma questão que envolve contexto familiar, contexto econômico e uma série de outros fatores. Nessa questão de acessibilidade, eu acho que não havendo política pública de fomento, é impossível a gente lidar com esse tipo de relação. E aqui, por exemplo, no Espírito Santo, a federal daqui, ela tem feito um programa de auxílio aos estudantes da universidade, que agora a gente vai implementar a partir do dia 9 o ensino remoto, e muitos estudantes não têm acesso a uma quantidade de dados suficiente para permanecer numa sala de aula. Então, se não houver políticas públicas que garantam o usufruto do direito à educação, esse direito vai ser negado. Então, nós precisamos de políticas públicas que possibilitem o acesso à educação. De outra ponta, esse acesso sendo possível, nós temos que lidar com contextos completamente distintos. Contextos de alunos que naquela família há pais mais letrados, alunos com famílias menos letradas, e mais do que isso, nós estamos falando de realidades de escolas diferentes, e aí escola não no sentido público-privada, escolas no sentido de segmento educacional, educação infantil, ensino médio com todas as suas preocupações relacionadas à Enem, educação básica, educação superior, e hoje uma discussão de como a educação superior tem sido vista e encarada por muitas universidades privadas e faculdades privadas e centros universitários como uma mercadoria. E aí é uma discussão assim que vai adiante, né? Porque não há uma resposta pronta. Existem problematizações que a gente pode levantar aqui, mas do meu ponto de vista, nós, enquanto professores, qualificamos a nossa prática nessas atividades assíncronas que nós vamos construindo. E é um tipo de atividade que, inclusive, é mais acessível para um público muito maior. E aí a segunda pergunta, deixa eu descer aqui, a pergunta do Geraldo, que ele pergunta, né, se eu acredito que se a pandemia for controlada, e eu acredito que ela vai ser, não, a gente sabe que só no ano que vem, não sei quando do ano que vem, se o ensino não presencial vai se tornar parte indispensável da prática pedagógica ou se haveria, né, um possível desgaste. Eu acho que a gente entrou num caminho sem volta. Todos nós que somos professores, que somos alunos, nós nos deparamos com um modelo que nós não estávamos preparados, mas eu também acredito que não vai ser só isso, porque nós vimos as dificuldades que esse modelo traz e também muitas facilidades de outro lado, né, de outra sorte.
Eu acho que um modelo não suprime o outro, e um ponto que é muito importante é que aqui a gente não está falando de ensino à distância, a gente está falando de educação remota. Então, eu acho que não vai substituir, a educação remota não vai substituir a presencial. Obrigada, Maiara. Professora Paula, há uma pergunta e um comentário. Uma pergunta da professora Maria das Graças, em que ela pergunta: como lidar com os direitos e a necessidade de atendimentos? E o Orlando Miranda, ele faz um comentário interessante. Não consigo vislumbrar o uso da telemedicina em regiões sem conexão com a internet. Populações ribeirinhas do interior da Amazônia, por exemplo, já possuem imensas dificuldades em conseguir consultas na cidade mais próxima. Imagina a tentativa de atendimento via internet, onde não há esse acesso. Como considerar a questão? Realmente esse é um grande desafio, né, que nos é colocado, né? Na verdade, deixa eu só dividir. Primeiro tem a questão em relação ao acesso da internet, e o outro ponto foi em relação à pergunta. A dificuldade em relação a alguns grupos, né, que já têm uma dificuldade grande em relação ao acesso nas suas localidades. Então, que precisam muitas vezes se deslocar para uma cidade mais próxima e mesmo assim tem grandes dificuldades, como aqui ressaltado pelo Orlando, a populações ribeirinhas da Amazonas e outras localidades. Sim, na verdade, quando a gente pensa na telemedicina, o que a gente pretende por meio dela, é que haja esse atendimento médico, mesmo à distância, para que a população não fique mais vulnerável ainda no que diz respeito ao atendimento, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que isso ainda não é um meio que vai propiciar um acesso amplo, né? E aí a gente tem o problema das dificuldades geográficas, principalmente, no que diz respeito ao acesso ainda, né, à internet, o acesso ao computador, o acesso, né? A gente até tem, com o celular, a gente consegue muitas o celular ainda já um veículo bem completo no que diz respeito à possibilidade de troca de informações, né? Mas não há uma garantia de que toda a população vai ter acesso. Então, o desenvolvimento dessa tecnologia ele tem que vir agregado ao desenvolvimento dos meios também para propiciar esse acesso. Então, não adianta a gente ter uma norma que autoriza o uso da telemedicina, não adianta a gente ter um movimento todo para fazer com que esse ato seja um ato legal, seja um ato legítimo, né? Essa atividade, essa forma de exercer a atividade, se a gente não propicia que a totalidade, o ideal é a totalidade da população ter acesso, né? A gente tem aí um ponto a enfrentar, principalmente para que não haja um tratamento desigual entre as pessoas, né? Ou seja, você vai beneficiar mais aqueles que vivem em determinada região, mas aqueles que têm uma condição econômico-financeira melhor, em detrimento de outros. Então, a gente precisa tratar para que esse ponto seja objeto de debate também, entre na pauta aí, para dentro dessas diretrizes, até do próprio SUS, né? Para que essa telesaúde seja exercida de forma eficaz, né? Então, esse realmente é um desafio. É claro que a gente vai precisar de políticas públicas para isso, que precisam ser desenvolvidas, né? Para que haja esse acesso e para que a gente tenha a garantia da prestação do serviço de saúde eficaz e seguro, né, para todos. Então, a gente, antes mesmo da pandemia, já tinha o problema do acesso, né, por parte de grande parte da nossa população, de não ter acesso à saúde, né? Agora são novos desafios. Então, esse é um ponto também muito importante que foi colocado e que a gente precisa ter o olhar, né, dentro dessa perspectiva. Porque quando a gente fala em escassez de recursos, a gente está falando de escassez de recursos não só em relação a medicamento, não só em relação a leitos, não só em relação a respiradores, a gente está falando também de escassez de recurso no sentido amplo, né, de qualquer veículo que seja necessário para propiciar o atendimento à saúde. Então,
esse realmente é um ponto e é um fator que tem que estar sendo colocado aí para atendimento, né, por parte dos governadores, dos governantes, para que isso seja permitido, né, e possibilitado. Então, realmente, esse é um fator, e isso eu questionei bastante de como está dentro do uso da telemedicina. Será que a telemedicina é para todos? Né? Será que nós podemos falar hoje em telemedicina para todos? Acredito que ainda não, mas que a gente já tem aí um caminho que tem sido trilhado para esse rumo, né? Para esse acesso mais amplo, mais igualitário. Obrigada, professora. A Emília Silveira, novamente, ela agradece a Maiara e pergunta sobre a disponibilidade do material. Eu relembro aos participantes que todas as apresentações elas estarão disponíveis na plataforma ECOA, da PUC-Rio. Então, é possível revisitar posteriormente as apresentações, caso vocês também queiram discutir sobre essas questões em outros espaços. O comentário da professora Branca Ribeiro também é muito interessante. Ela é uma referência para nós, Paula, no campo do discurso, dos estudos da linguagem. E ela fala: muito obrigada, professoras Paula e Maiara. Extremamente ricas e informativas ambas as apresentações. Só desejo frisar a colocação da Paula sobre a relevância de pesquisas interdisciplinares na área específica da comunicação médico-paciente. Com a telemedicina, de fato, a complexidade tornou-se bem maior e agora cria forte incentivo para pesquisas em análise do discurso e da interação na sociolinguística. E aí é bem interessante mesmo esse entrecruzar, né, de áreas do direito, da saúde, da linguagem. Então, obrigada, professora. Posso fazer uma observação? Claro. Professora Branca, eu agradeço a sua colocação, e isso é um ponto também muito relevante, que eu acho que, aproveitando aí essa oportunidade que o Conselho Federal de Medicina está tendo para rever as normas referentes à telemedicina e tudo, porque essa comunicação, essa interação entre o médico e o paciente, né, a gente durante muito tempo passou aí de uma visão dessa relação muito hipocrática, né? O médico sempre colocado naquela posição superior em relação ao paciente, o médico dono do saber. A gente não tinha esse diálogo muito claro entre médico e paciente, né? E agora, com uma relação um pouco mais, não tão horizontal, mais vertical, dialógica, a gente vê que novos desafios são colocados nessa temática por conta da forma como o paciente consegue expressar, por exemplo, para o médico os seus sintomas, o que ele tá sentindo, e da mesma forma o médico compreender aquilo que o paciente compreender aquilo que o médico está falando, o linguajar utilizado pelo médico, os veículos que são usados, né, para que você tenha aí um diálogo que propicie que esse diagnóstico, que esse atendimento, que essa prescrição médica seja feita de forma correta, né? Então, esse é um desafio também que se coloca, porque os pacientes são leigos, né? Será que ele está sabendo avaliar? Por exemplo, se a gente pensar no caso de um telemonitoramento, será que ele está passando os dados corretos para o médico, para, com base nesses dados que estão sendo passados, o médico possa prescrever um determinado medicamento? Será que ele sabe fazer essa análise, né? Será que ele está compreendendo aquilo que o médico está explicando? Será que o médico está compreendendo aquilo que o paciente está passando acerca das perguntas que estão sendo indagadas? Então, tem que haver realmente um aprendizado, né? E os médicos terão que ser, de certa forma, ensinados, né, e desenvolver aí uma melhor forma, sei lá, através de perguntas específicas, chaves, para poder ter essa interação melhor com o paciente por meio desse discurso. E o paciente vai ter que tentar ultrapassar barreiras de dificuldades até de fala, né, de compreensão dentro dessa temática. Então, essa preocupação é uma preocupação que também tem que haver dentro da telemedicina, porque não adianta a gente ter todos os recursos se depois não vai se traduzir de forma adequada essa linguagem entre o médico e o paciente. Então, realmente, eu te agradeço por essa ponderação. Acho que a gente precisa, por isso, de ter essa interdisciplinaridade. É importante que as áreas, né, específicas possam auxiliar umas às outras na melhor forma de conduzir aqui
uma telemedicina eficaz, né? Vamos colocar assim, para atender o interesse de ambas as partes, tanto do médico quanto do paciente, e, de certa forma, a coletividade como um todo, que está aí sendo alvo, né? E foco do uso dessas novas ferramentas tecnológicas. Conseguimos completar o nosso horário, desenvolver nossas falas, tirar nossas dúvidas. Nós faremos um pequeno intervalo agora, até 17 horas, então um tempinho para a gente tomar um café, fazer um lanchinho e retornar para a nossa primeira roda de conversa, que se intitula Interações Reconfiguradas 1, Relações de Trabalho no Campo da Saúde. Então, nós teremos a presença de um médico, né, o João Amorim, a enfermeira Gabriele Abreu e uma usuária do teleatendimento. Então, o diálogo continua na próxima atividade. Então, só um intervalo. Ao final, a professora Maiara quer fazer um convite a todos. Então, passo a palavra a Maiara, desde já agradeço e retornaremos às 17. Ok? Obrigada mais uma vez. É um convite muito rapidinho e muito simples. Para quem se interessou por essa fala, na Comissão de Direitos Sociais, que eu estou na presidência, nós discutimos o tema da educação, assim como os outros direitos sociais. Direito à saúde, à alimentação, ao transporte, moradia, lazer. E é só seguir @direitossociais.oabs. Estão todos convidados lá. Toda semana a gente faz uma live informativa para ir não além dos muros da academia, e além dos muros da instituição OAB. Obrigada, Thalita.